Me chamaram de louca, até que ela apareceu grávida do meu marido. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol parecia mais quente que o normal, como se Deus estivesse nos lembrando de que mesmo nos dias difíceis, a luz dele nunca se apaga. Eu estava na cozinha, preparando o almoço para meu marido, Carlos, e nossos 2 filhos pequenos, quando senti aquele aperto no peito novamente. Não era dor física, mas uma angústia que já vinha me acompanhando há semanas. Algo não estava certo. Meu coração batia descompassado, como se quisesse sair do peito, e as mãos tremiam enquanto eu cortava as batatas. Senhor, o que está acontecendo? Murmurei baixinho, enxugando uma lágrima que escapou sem permissão. Carlos tinha mudado. Não de uma hora para outra, mas aos poucos, como uma sombra que vai se estendendo até cobrir tudo. Ele chegava mais tarde do trabalho, dizia que eram reuniões, que o chefe estava exigindo mais, que os clientes não davam trégua. Eu acreditava. Ou queria acreditar. Até que começaram as ligações noturnas. O celular vibrava na mesa de cabeceira, e ele saía correndo para atender no quintal, falando baixo, como se não quisesse que eu ouvisse. Uma vez, sem querer, eu vi o nome no visor, Larissa. Perguntei quem era e ele riu, dizendo que era uma colega de trabalho, casada, mãe de 3 filhos, nada demais. Confia em mim, amor, ele disse, me beijando na testa. Eu quis confiar, mas a paz não vinha. As noites se tornaram longas. Eu ficava acordada, ouvindo o silêncio da casa, enquanto Carlos dormia ao meu lado, respirando fundo, como se não tivesse nenhum peso na consciência. Mas eu sentia que algo estava errado. Comecei a orar mais. De joelhos ao lado da cama, com as mãos postas, eu derramava minha alma diante de Deus. Pai, se tem algo aqui que não é teu, revela para mim. Não deixe que o inimigo destrua minha família. Dá-me forças para suportar, ou sabedoria para agir. Mas, acima de tudo, não me deixe duvidar de ti. As lágrimas molhavam o chão, e eu sentia que Deus ouvia, mas a resposta não vinha. Ou talvez viesse, e eu não estivesse entendendo. Até que um dia, depois de levar as crianças na escola, resolvi passar na frente do escritório de Carlos. Não era ciúme, eu juro. Era só uma necessidade de ver com meus próprios olhos que tudo estava bem. Estacionei o carro do outro lado da rua e esperei. Ele saiu para almoçar com os colegas e brincou. Tudo normal. Mas então, quando eles voltaram, uma mulher loira, alta, de salto alto, se aproximou dele. Eles conversaram, riram, e depois ela passou a mão no braço dele. Não foi um toque de amizade. Foi um toque de intimidade. Meu sangue gelou. Era ela, Larissa. Voltei para casa tremendo. Não chorei. Não gritei. Só sentei no sofá e olhei para a parede, como se ali estivesse escrita a resposta para tudo. Senhor, o que eu faço agora? A dor era tão grande que parecia que meu coração ia parar. Mas então, como um sopro suave, veio à minha mente as palavras do irmão que pregou no culto no domingo passado. Deus não nos deixa sem resposta. Às vezes, Ele nos dá paz antes da tempestade passar, para que saibamos que Ele está no controle. Respirei fundo e resolvi esperar. Não ia confrontar Carlos ainda. Ia orar. Ia jejuar. Ia buscar a Deus como nunca antes. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu e Carlos estávamos na sala, assistindo a um programa na TV. Ele parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. De repente, o celular dele tocou. Era uma mensagem. Ele pegou rápido, mas não antes que eu visse o início. Não vejo a hora de te ver de novo. Meu estômago revirou. Quem é? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele olhou para mim, surpreso, como se não esperasse que eu tivesse visto. Ninguém, é só spam, respondeu, apagando a mensagem na minha frente. Mas eu já tinha visto o suficiente. Carlos, eu disse, com a voz quebrando, o que está acontecendo? Você tem me traído? Ele ficou pálido. Não negou. Não confirmou. Só ficou olhando para o chão, como se suas mentiras tivessem peso demais para carregar. Eu não queria que fosse assim, ele murmurou. Aquelas palavras foram como uma faca no meu coração. Como assim, Carlos? Como você podia fazer isso comigo? Com as crianças? Com Deus? Minha voz subiu sem querer. Ele tentou me abraçar, mas eu me afastei. Não me toque. Você não tem mais esse direito. Ele então contou tudo. Ou quase tudo. Disse que tinha conhecido Larissa no trabalho, que ela era separada, que ele nunca tinha pretendido que as coisas fossem tão longe, mas que aconteceu. Que ele ainda me amava, que era só uma coisa passageira que ele ia terminar. Mas eu já não conseguia ouvir mais. Cada palavra era como veneno. Você destruiu tudo, foi tudo que consegui dizer antes de ir para o quarto e trancar a porta. Naquele momento, senti que minha vida tinha desmoronado. Mas estranhamente também senti uma calma. Como se Deus estivesse me dizendo, agora você vai ver o que eu posso fazer.
Nos dias seguintes, foi como se eu estivesse vivendo em um pesadelo. Chorava escondido no banheiro para que as crianças não vissem. Rezava sem parar, pedindo a Deus que me desse forças para não odiar, para não amargurar, para não deixar que o ódio tomasse conta de mim. Senhor, eu não merecia isso. Minhas crianças não mereciam isso. Mas se é para passar por isso, que a tua glória seja revelada. Não deixe que o inimigo se alegre. Uma irmã da congregação, Donas Maria, que sempre teve um coração sensível ao Espírito, veio me visitar sem eu pedir. Ela só entrou, segurou minha mão e disse: Irmã, Deus vai te dar uma vitória tão grande que até os que duvidaram vão se calar. Aquelas palavras me deram um pouco de esperança. Mas então veio a pior notícia. Uma semana depois da confissão de Carlos, Larissa apareceu na porta da minha casa. Eu abri a porta e lá estava ela, com um sorriso no rosto, como se não tivesse feito nada de errado. Posso entrar? Ela perguntou, como se fosse uma visita comum. Eu a deixei entrar, mais por curiosidade do que por educação. Ela sentou no sofá, cruzou as pernas e disse, olhando nos meus olhos, eu vim te contar que estou grávida. E é do Carlos. O mundo parou. Eu senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Grávida? Do meu marido? Como? Quando? Ela continuou, com uma calma que me deixava doente. Eu sei que isso deve ser difícil para você, mas a gente se ama. E agora temos um filho a caminho. Carlos já me prometeu que vai assumir a criança, que vai nos ajudar. Ele disse que você é uma mulher de fé, que vai entender. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se ela estivesse falando de outra pessoa, de outra vida. Você está louca? Foi tudo o que consegui dizer. Ela só deu de ombros. Pode ser, mas é a verdade. E você vai ter que aceitar. Quando ela saiu, caí no chão. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali imóvel, como se meu corpo não fosse mais meu. Como eu ia contar isso para as crianças? Como eu ia enfrentar a congregação? O que Deus estava fazendo? Por que Ele permitia isso? Foi a primeira vez que senti raiva. Raiva de Carlos, raiva de Larissa, raiva de mim mesma por não ter visto antes. Mas acima de tudo, uma dúvida terrível. Deus, onde você está? Aquela noite não consegui dormir. Fiquei de joelhos até o amanhecer, chorando, clamando, pedindo que Deus me mostrasse um caminho. Se você é justo, se você é amor, não me deixe aqui. Não me deixe sozinha. No domingo seguinte fui ao culto arrasada. Não consegui cantar, não consegui sorrir. Mas quando o irmão começou a pregar sobre a história de José, algo dentro de mim se mexeu. José traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente e mesmo assim Deus o exaltou. Talvez Deus esteja preparando algo, pensei. Depois do culto, a irmã Elsa, uma das mais velhas da congregação, me chamou num canto. Filha, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus me falou que você está passando por uma prova muito grande. Mas Ele disse que vai te dar uma vitória que vai abalar até os que não acreditam. Aquelas palavras foram como bálsamo. Eu não sabia como, eu não sabia quando, mas eu ia acreditar. Carlos, enquanto isso, tinha mudado completamente. Ele não saía mais, não falava ao telefone escondido, não ria como antes. Parecia um homem quebrado. Uma noite, ele entrou no quarto onde eu estava e caiu de joelhos na minha frente. Me perdoa, ele chorou. Eu não sei o que eu fiz. Eu destruí tudo. Eu destruí você, destruí nossas crianças, destruí a mim mesmo. Eu não mereço seu perdão, mas peço a Deus que me dê uma chance de consertar as coisas. Eu olhei para ele, e pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor. Senti pena. Pena daquele homem que tinha se perdido, que tinha deixado o inimigo entrar em sua vida e agora estava colhendo o que plantou. Mas então veio a notícia que mudou tudo. Larissa, a mulher que tinha destruído meu casamento, que tinha se gabado de estar grávida do meu marido, apareceu na congregação um domingo. Não para me provocar, não para se vangloriar, mas chorando. Ela procurou o irmão que presidia e pediu para falar comigo. Quando a vi, quase não a reconheci. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, seus olhos vermelhos. Eu preciso te pedir perdão, ela disse, com a voz trêmula. Eu menti. Não estou grávida. Nunca estive. Eu inventei tudo porque eu queria que o Carlos ficasse comigo. Mas Deus não deixou. Deus me castigou. Ela então contou que depois que tinha me dito que estava grávida, começou a sentir dores fortes. Foi ao médico e descobriu que tinha um problema sério no útero, que nunca poderia ter filhos. E mais que o que ela pensava ser uma gravidez eram só sintomas de uma doença. Deus me mostrou que eu estava errada, que eu estava destruindo uma família por causa do meu egoísmo. Eu não mereço seu perdão, mas peço a Deus que me perdoe. Eu fiquei olhando para ela, atordoada. Tudo aquilo tinha sido uma mentira? Uma armadilha do inimigo para destruir meu casamento?
Naquele momento entendi. Deus tinha permitido que eu passasse por aquela dor não para me destruir, mas para me fortalecer, para mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, Ele está no controle, que as mentiras do inimigo podem ser desmascaradas, que a justiça de Deus prevalece. Carlos, ao meu lado, também chorava. Deus me perdoou, ele disse. Ele me mostrou que eu quase perdi tudo por causa de um momento de fraqueza, mas ele me deu outra chance. E ali, na frente de todos, ele pediu perdão a mim, às crianças, à congregação. Foi um momento de quebra, de restauração. Hoje, passados alguns meses, posso dizer que Deus fez um milagre na minha vida. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de dúvida, momentos em que pensei em desistir. Mas Deus nunca me deixou. Ele me segurou quando eu não tinha mais forças. Ele me deu paz quando a tempestade parecia não ter fim. E acima de tudo, Ele me mostrou que mesmo quando somos traídos, mesmo quando somos humilhados, mesmo quando o mundo nos chama de loucos por acreditar, Ele está conosco. Carlos hoje é outro homem. Ele se arrependeu de verdade, buscou a Deus como nunca, e tem sido um marido e pai dedicado. As crianças que não entenderam bem o que aconteceu, só sabem que papai e mamãe estão mais unidos do que nunca. E Larissa? Ela também se arrependeu, buscou a Deus, e hoje frequenta outra congregação, tentando reconstruir sua vida. Deus não a abandonou, assim como não me abandonou. Quando olho para trás, vejo que Deus permitiu que eu passasse por aquele vale para me aproximar mais dele, para me fazer depender só dele, para me mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, a vitória pertence aos que confiam no Senhor. Houve pessoas que no início disseram que eu era louca por não desistir do casamento, por não odiar Carlos, por continuar orando. Mas hoje, essas mesmas pessoas veem o milagre que Deus operou e ficam admiradas. Porque Deus não age como os homens. Ele não desiste de nós. Ele não nos abandona. Ele nos restaura. Hoje, eu só tenho gratidão. Gratidão por um Deus que ouve nossas orações, mesmo quando são feitas com lágrimas. Gratidão por um Deus que nos dá forças quando achamos que não temos mais. Gratidão por um Deus que transforma nossa dor em testemunho, nossa fraqueza em força, nossa derrota em vitória. Se você está passando por uma prova hoje, se parece que tudo está desabando, não desista. Não deixe que o inimigo te convença de que Deus te abandonou. Ele está lá. Ele está ouvindo. E no tempo dele, ele vai agir. Porque no final, a vitória é dele. E dele só. Que Deus abençoe a todos que lerem este testemunho. Que Ele fortaleça os corações que estão quebrantados, que Ele restaure os lares que estão destruídos, que Ele dê paz aos que estão em meio à tempestade. Porque Ele é fiel. Sempre. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que entrei na sala de oração da congregação depois que tudo aconteceu. As irmãs me olhavam com aquele olhar cheio de piedade, mas também de dúvida. Algumas cochichavam. Coitada, depois de tudo isso ainda vem aqui? Outras mais duras diziam que eu deveria ter deixado Carlos para sempre, que homem que traía uma vez trairia sempre. Mas eu não vim por causa delas. Vim porque não tinha mais para onde ir, vim porque no fundo da minha alma, eu sabia que só Deus poderia me segurar. Naquele dia a irmã Maria, uma serva de Deus já idosa, mas com uma fé que parecia mover montanhas, se aproximou de mim. Ela não falou nada, só me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Filha, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele vai te mostrar coisas que os olhos ainda não viram." Eu chorei tanto que molhei o ombro do vestido dela. Mas foi naquele abraço que senti uma paz que não vinha de mim. Era Deus me dizendo: "Eu estou aqui." E Ele estava mesmo. Porque nos dias que se seguiram, coisas começaram a acontecer que só podem ser explicadas pela mão de Deus. Carlos, que havia saído de casa há meses, começou a ter sonhos estranhos. Ele me contou depois que em um deles, viu um anjo com uma espada de fogo bloqueando o caminho dele toda vez que tentava se aproximar daquela mulher. Ele acordava suando, com o coração acelerado, como se algo o estivesse puxando de volta. Não era medo. Era Deus falando com ele. Enquanto isso eu continuava orando. Não eram orações bonitas, cheias de palavras certas. Eram gemidos, eram lágrimas, eram silêncios longos diante do Senhor. Às vezes eu só conseguia dizer: "Senhor, eu não aguento mais, mas eu confio em Ti." E sabe o que Deus fazia? Ele me respondia. Não com vozes do céu, mas com pequenas coisas. Um salmo que eu abria na Bíblia justamente no dia em que estava mais fraca. Uma irmã que ligava no momento exato em que eu pensava em desistir. Uma música no culto que parecia ter sido escrita só para mim. Uma noite, depois de um culto de oração, eu fiquei sozinha no templo. Não tinha força para ir embora. Aí, de repente, senti uma presença tão forte que me ajoelhei no chão. Não era medo, era glória.
E ouvi não com os ouvidos, mas no meu espírito: filha, eu estou restaurando tudo. Não pelo que vocês merecem, mas pelo que eu sou. Naquela hora eu soube que a batalha já estava ganha. Não importava o que os outros diziam, não importava como as coisas pareciam. Deus havia falado. E então, veio o dia em que Carlos apareceu na porta de casa. Não foi com flores ou discursos bonitos. Ele veio quebrado, com os olhos inchados de chorar. Eu não consigo mais, Ana. Deus não me deixa em paz. Eu preciso voltar para casa. Não por mim, mas por ele. Eu não disse nada. Só o deixei entrar e fizemos o que sempre fizemos nos momentos mais difíceis, nos ajoelhamos e oramos juntos. Foi ali no chão da sala que Deus começou a reconstruir o que o inimigo tinha destruído. Mas a prova não tinha acabado. Alguns meses depois, enquanto ainda estávamos nos reerguendo, descobrimos que ela estava grávida. A notícia caiu sobre nós como um balde de água fria. Carlos ficou pálido, as mãos tremiam. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Senhor, até aqui. Mas então, uma paz estranha encheu meu coração. Não era resignação. Era certeza. Deus não nos tinha abandonado. Naquele mesmo dia, Carlos foi até a casa dela. Não para brigar, não para discutir. Foi para dizer uma só coisa: eu vou assumir minha responsabilidade. Mas eu não vou voltar para você. Meu lugar é com minha esposa e meus filhos. E se Deus permitiu isso, é porque Ele tem um propósito que nós ainda não vemos. Ela chorou, gritou, ameaçou. Mas no fundo, ela também sabia que aquilo não era de Deus. Porque quando Deus restaura, Ele restaura de verdade. Não pela metade. O que aconteceu depois só pode ser chamado de milagre. A criança nasceu, mas por um acordo entre as famílias, e só Deus sabe como isso foi possível sem ódio ou vingança. A menina ficou com a mãe, mas Carlos ajudou financeiramente como podia. E o mais incrível, com o tempo até ela que tanto tinha nos magoado começou a frequentar uma congregação. Não a nossa, mas Deus a alcançou também. Porque a misericórdia dele é maior do que nosso pecado. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só restaurou meu casamento, como usou essa história para abençoar outras pessoas. Quantas irmãs já vieram me procurar depois dos cultos, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: Irmã Ana, eu também estou passando por isso. Como você conseguiu perdoar? E eu sempre respondo a mesma coisa: não fui eu. Foi Deus em mim. Porque perdoar com as próprias forças é impossível. Mas com Ele, tudo é possível. Tem dias em que ainda dói. Tem noites em que as lembranças vêm como ondas. Mas agora, quando isso acontece, eu fecho os olhos e lembro daquela voz que ouvi no templo: eu estou restaurando tudo. E sei que é verdade. Porque Deus não é homem para mentir. Ele não começa uma obra para abandoná-la no meio do caminho. Se você está lendo isso e acha que sua situação é sem esperança, eu quero te dizer uma coisa: Deus não se impressiona com o tamanho do seu problema. Ele se impressiona com a sua fé. Mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mesmo que você só consiga chorar e não saiba mais orar. Mesmo que todos ao seu redor digam que você é louco por continuar crendo. Deus está vendo. E no tempo dele, ele vai agir. Eu já fui chamada de louca. Já me disseram que eu era boba por perdoar, que eu era fraca por não desistir. Mas hoje, aqueles que falavam estão calados. Porque eles veem um casamento restaurado, uma família unida, uma vida que Deus resgatou do lixo. E o mais lindo, veem um Deus que não desiste de ninguém. Então, se você está no vale hoje, não desista de orar. Não desista de crer. Não desista de perdoar. Porque do outro lado da dor, tem uma bênção que seus olhos ainda não viram. Tem uma vitória que só Deus pode dar. E quando ela chegar, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu digo hoje: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de choro, cada joelho ralado de tanto orar, valeu a pena. Porque no final, a glória é dele. E essa glória, ninguém poderá tirar de você.